noite a todas as pessoas. Eu me chamo Breno Amaral, sou um homem branco de estatura mediana, tenho cabelo baixinho, na cor preta, uso um cavanhaque que também tem a cor preta, estou usando um óculos de grau, que a armação dele é preta. Posso deixar assim? Estou vestindo uma camisa preta com o logo da Biomob em branco. Bom, agora vou pedir para o Phil se apresentar e fazer sua audiodescrição. Boa noite, pessoal. Estão me escutando bem? Beleza. Eu sou Felipe Xavier, eu sou especialista de diversidade e inclusão da TIM Brasil. Eu moro lá no Rio de Janeiro, lá embaixo, fazendo a minha audiodescrição. Caso vocês não saibam, a gente faz isso de audiodescrição para ser inclusivo com as pessoas com deficiência visual, tá? Para elas saberem como é que a gente é, porque às vezes a gente sai fazendo e aí não sabe por que a gente está fazendo aquilo. Então, para ser inclusivo, tá? Eu sou um homem branco, não uso óculos, a minha barba é curta, é da cor preta, curta indo para média. Meu cabelo também é preto, penteado para o lado, curtinho, com um topete, vamos dizer assim. Eu estou usando um brinco preto de argola pequena, de um lado só da orelha, na minha orelha esquerda. Estou usando uma camisa meio casual, quase social, de manga curta preta, para fora da calça. Uma calça preta também e um tênis preto que tem uma sola branca, tá? Então, e não uso óculos. Ficar no meio, não. Se fica mais fácil para você. Bom, agora eu vou pedir para o Valmir fazer sua audiodescrição e se apresentar aí. Boa noite. Boa noite a todas as pessoas. Sou o Valmir, da Biomob. Um orgulho estar aqui nessa casa tão bonita, né? Como é bonito isso, né? Puxa vida. E que bonito o evento do Serratec. Parabéns, viu? Ficou muito bonito. Parabéns mesmo. Bom, eu sempre sou chamado para polemizar, viu? Então, eu sempre venho arrumar confusão e não ia ser diferente. Então, eu sou um senhor de estatura mediana, pele branca, pouquíssimos cabelos, uma barba que já foi preta de mecha branca, hoje ela é branca de mecha preta. Visto uma camisa verde com o logo da Biomob. A Biomob é um negócio de impacto, é uma startup que cria soluções para causas identitárias. Então, a gente trabalha com pessoas com deficiência, egressos do sistema prisional, pessoas trans, mãe solo. E a gente vai falar um pouquinho sobre o risco da IA. Então, eu vim aqui para ser o chato da história, para falar que existem aspectos positivos, mas que a gente tem que ficar muito atento com os aspectos negativos. O Breno vai cantar um sambinha para vocês, enquanto a gente vai tentar colocar o slide ali. O que você acha? Não, eu cantar eu não sei, mas para fazer gracinha comigo mesmo. Não? Não, cantar eu ainda não sei, mas gracinha, pô. Então vamos lá. Então deixa eu só fazer uma observação enquanto eles vão colocar a apresentação para a gente. A gente teve há bem pouco tempo atrás, no Brasil, um problema gravíssimo com relação a fraudes no INSS. E essas fraudes, elas atingiram principalmente pessoas semi-analfabetas, idosos, moradores de áreas rurais, ou seja, pessoas com menos familiaridade com a tecnologia. Então são pessoas, obviamente, muito mais vulneráveis. Como é minha mãe, como mãe e pai de muitos de vocês. E a gente precisa entender, e eu falo isso desde a criação do Wikipedia, desde o Wikipedia, quando o Wikipedia surgiu, e eu fui um garoto que lia Barça. Vocês nem sabem o que é Barça. Alguém sabe o que é Barça aí? Levanta a mão para mim, deixa eu ver se alguém sabe. Ninguém, né? Barça era uma enciclopédia. Não está no fone, eles tiraram. Eu concordo. Pode, claro. Ah, entendi. Então, peraí. Por mim, é o que eu também prefiro, que está com muito falatório lá no fundo. A acústica, né?
No painel da bagunça que eu falei, né? Não, é acessibilidade. Boa. Para atender, não é verdade? Só vai Ficou ter mais que bonito de fone. Isso aí tem que reconhecer aqui. Ficou mais bonito de fone. Ei. O fio eu escutei, você não. Ué, Tem que aumentar o volume. Agora eu escutei. agora escutou? Escutei. Repete a piada. Não, é porque ele ficou mais bonito de fone. Todo mundo aqui concorda comigo, né, pessoal? Aí, tá vendo? Contra fatos não é argumento, né? Se dependesse de você, você ia falar que eu fiquei menos feio, né? Não, jamais. Como o filho trata o pai. Impressionante. Eu acho que vale repetir a sua fala inicial, que nem eu entendi que você falou, da sua mãe. Então vamos lá, eu vou repetir então. Há bem pouco tempo atrás a gente teve um problema grave em nosso país, que foi a fraude do INSS. Esse problema atingiu prioritariamente moradores de zona rural, idosos e pessoas semi-analfabetas. A gente vive numa bolha, nós somos pessoas privilegiadas. Nós que temos acesso à internet, temos telefone celular, talvez a gente não entenda a imensidão que é o nosso país e o quão frágil é a maioria do nosso país. É a maioria. E isso nos trouxe uma reflexão, porque a tecnologia veio para o bem e para o mal. Eu costumo dizer que desde a criação do Wikipedia, e eu li a Barça, eu acho que foi isso a frase que eu falei, eu li a Barça. Sabe o que é Barça? Você sabe, né? Você não lembra, né, Thaís? Não é do seu tempo a Barça. Tá. A Barça, gente, era uma enciclopédia. Então, tudo que a gente imaginava... Aliás, tinha um outro negócio que chamava lista telefônica. A lista telefônica tinha lá o endereço da pessoa, o nome. A Barça era vendida de porta em porta. A lista telefônica chegava, era um calhamaço. E o Waze era um livrinho que chamava Guia 4 Rodas, que a gente usava para chegar nos lugares. Não tinha aquela vozinha entre a esquerda, não tinha nada disso. Bom, entreguei já, né? Tá bom. A gente é privilegiado pelo acesso da tecnologia, só que a tecnologia andou muito rápido para o bem e para o mal. A minha crítica do Wikipedia, e eu sempre falei isso, Thaís, desde o primeiro dia, a primeira vez que eu li algo no Wikipedia e que eu fui buscar a fonte era só um CPF, era o nome de uma pessoa. E aquilo ficou registrado para sempre. Eu não lembro qual era o tema, eu não lembro. Mas o Wikipedia era um lugar de consulta orgânico. Então você ia lá, falava sobre determinado tema, e aliás, nos últimos anos a gente teve vários especialistas em economia, especialistas em vacina, né? Do quê? Tudólogo, a gente teve o tudólogo, né? E eu não vou nem falar sobre a questão do terraplanismo para ninguém achar que eu estou fazendo colocações políticas. E não estou. O que eu estou dizendo é que a internet veio para o bem e para o mal. É uma enxurrada enorme de informações o tempo inteiro e precisa ser regulamentado de alguma forma. Eu acho que a gente não conseguiu, né, colocar o PPT não, né, Thaís? Eu vou fazer o seguinte, se não deu, eu vou passando uma cola aqui. Vai. Já se apresentaram, mas eu queria que o Breno contasse um pouco sobre a história da educação dele. Ele tem umas histórias ótimas, então eu quero que você conte a história da educação. Não, bom, basicamente, quando eu tinha 9 anos, o meu pai veio a falecer num acidente de moto. Com isso, minha mãe ficou sozinha. Minha mãe ficou sozinha para criar eu e mais 2 irmãs. E minha mãe sempre trabalhou em comércio, então escala 6 por 1. Então minha mãe não tinha muito tempo para me acompanhar. Minha única obrigação era ter notas boas, porque a minha mãe sempre disse que eu teria que estudar, porque senão eu não teria um emprego
com uma boa remuneração. E minha única obrigação era essa. E todo o terceiro bimestre... E ela sempre falava antes que se minhas notas não tivessem boas, ela ia me dar uma coça. E eu sempre gostei de emoção, tá ligado? Eu sempre gostei de trabalhar com emoção. Pô, se não tiver emoção na vida, não vale a pena. E todo o terceiro bimestre, minha mãe ia lá, pegava minhas notas, via como é que tava ótima, 13,5 em português, 4 em matemática. Aí ela me dava uma coisinha do terceiro bimestre, eu passava de série, porque eu também não gostava de muita emoção, só um pouquinho. E era assim, era tipo um ritual de todo ano, né? Basicamente isso, pô. E aí esse gênio hoje vai se formar em jornalismo. Daqui a 10 anos. Só faltam uns 8 anos para ele terminar a faculdade. Mas também é porque eu tô querendo aprender bastante, por isso que eu tô ficando um pouquinho mais na faculdade. Bom, eu queria que o Phil falasse um pouco da trajetória dele. Por favor, Phil, daqui a pouco a gente passa aqui. Maravilha. Bom, gente, como eu falei com vocês, né, eu trabalho hoje na TIM, eu vou até repetir, porque deve ter ficado confuso no início, né? Boa. Eu sou especialista de diversidade e inclusão da TIM Brasil, sou formado em gestão de recursos humanos, tenho uma MBA de gestão de projetos. Estou na TIM já há 10 anos, mas não senti o tempo passar, é uma ótima empresa para se trabalhar, esse é um dos motivos, mas também porque eu tive uma oportunidade de carreira de passar por diversos subsistemas de RH. Passei por treinamento, passei por recrutamento e seleção e hoje eu estou em diversidade e inclusão. Eu tenho alguns marcadores sociais, né? Não sou uma pessoa com deficiência, sou uma pessoa aliada à causa, muito aliado inclusive, mas eu tenho recorte de classe, eu nasci e fui criado no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Fui uma pessoa que acabou que muitos amigos, colegas familiares acabaram ficando para trás nessa jornada de tentar galgar um espaço no mercado de trabalho, mas eu fui uma das pessoas da favela, né, da comunidade, que conseguiu chegar lá de alguma forma, mas por um outro marcador social que me motivou, porque eu sou uma pessoa que faz parte da comunidade LGBTI+, eu sou um homem gay, então eu enfrentei uma evasão familiar muito cedo, eu tive que ir embora com 18 anos de casa porque minha mãe falava que preferia que eu morresse do que me ver feliz com um homem. Então eu precisei sair muito cedo de casa e pensei, gente, a única forma que eu tenho então de ter minha autonomia e dignidade é o meu trabalho. Então eu tenho que dar o meu máximo, né, no meu trabalho para conseguir, enfim, vencer na vida e conseguir sobreviver, né? Hoje que eu estou conseguindo viver, porque antigamente era sobreviver, mas cheguei lá para ter o mínimo de dignidade. E aí, quando a gente fala de diversidade e inclusão, vou chegar na parte da IA, mas eu acho que vale um preâmbulo antes para a gente entender um pouquinho do contexto, por que a gente tem que falar de diversidade. A tecnologia ela foi avançando, as questões sociais foram se aprofundando e os estudos das ciências sociais começaram a mostrar que o recorte de classe, que era o que a gente mais trabalhava nas organizações e na sociedade, né? Antigamente tinha área de responsabilidade social corporativa, que trabalhava mais com doações, né? Com capacitação de pessoas da favela, da comunidade, não que não tenha mais, continua tendo, tem que continuar a ter, eu apoio isso, é muito importante, só que os novos estudos começaram a trazer que essa força de trabalho, ela tem cor, né? A sua maioria ali é negra, principalmente nas posições operacionais, exceto níveis de liderança e mais sênior executivo, mas a força de trabalho tem cor, a força de trabalho tem gênero, né? Mulheres principalmente, a força de trabalho pode ter uma diversidade funcional, ser uma pessoa com deficiência, a força de trabalho pode ter uma sexualidade, nem todo mundo é hétero nessa força de trabalho. Então as organizações começaram a entender que para chegar nessa igualdade tinha que usar a ferramenta da equidade, né? Porque a igualdade é a chegada, é lá no final, mas a estrada para você chegar na igualdade é a equidade. Só que para chegar na igualdade, eu preciso olhar o trabalho, eu preciso ver de maneira individual, eu preciso ver de maneira customizada, né, para conseguir atingir a necessidade daquela diferença. E aí foi quando nasceu os programas de diversidade e inclusão nas organizações, e a TIM foi uma dessas empresas que apostaram nessa pauta. A gente está, desde julho de 2019, construindo programas, iniciativas, projetos e ações em prol aí da inclusão de todas as pessoas. E a gente tem conseguido avançar aí com louvor e com diversos reconhecimentos. Mas a pauta de hoje é tecnologia, a pauta de hoje é IA, como é que ela tem atravessado a gente nesse movimento, né, nesse processo.
tem as coisas boas e tem as coisas ruins, né? As coisas boas é que tem ajudado muito a gente a aprofundar algumas pautas que acabavam sendo muito rasas, né? Porque era como se a pessoa de diversidade e inclusão tivesse ali todo o peso nas costas de ter que capacitar a empresa inteira ali com 1 milhão de lives de como ser inclusivo. E a IA começou a acelerar esse processo, né? Porque a gente começou a desenvolver essas pessoas, a como usar um prompt para esse prompt te trazer ali como é que o seu processo, como é que o seu projeto ele pode ser mais inclusivo, né? A gente começou a levantar alguns diagnósticos e trazer alguns cenários, né, culturais da nossa empresa para a IA, para ela ajudar a gente a pensar como é que a gente cria estratégias de treinamento, de capacitação para ser mais cirúrgico à real dor daquela organização. Então tem os seus pontos positivos que eu acho que deu uma acelerada muito boa no último ano. Eu senti muita diferença, né? Eu uso predominantemente o Copilot, porque é a ferramenta que a gente tem contrato, a TIM com a Microsoft. Então, não que a gente não possa usar o Gemini, né, o ChatGPT, mas a gente é mais estimulado a usar o Copilot. Mas tem os pontos ruins, né, respondendo a primeira pergunta, né, dos riscos. A gente tem que tomar muito cuidado com duas coisas, né, que eu tenho sido muito provocado a ser um profissional de diversidade influenciado a IA, né, vamos dizer assim. Então, tem duas coisas que eu percebo. O primeiro ponto que a gente tem que tomar cuidado são as alucinações da inteligência artificial. A palavra final tem que ser inteligência humana, porque, por exemplo, eu já recebi feedbacks da IA, de acordo com alguns relatórios que eu fui importando nela, de coisas que ela me orientou a fazer que estava fora da lei, né, que seria um crime aqui no país, vinculados à Lei Brasileira de Inclusão, da pessoa com deficiência, questões muito sensíveis que ela me sugeriu, que é ferir a Lei Geral de Proteção de Dados com relação à orientação sexual das pessoas colaboradoras. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que tomar cuidado com as alucinações, tá? E um segundo ponto que eu tenho percebido da IA é com relação pessoas que são contra esse avanço da inclusão por vieses inconscientes, por preconceitos, por valores enviesados ali, que ela está blindada, que ela não quer se desconstruir e ela usa isso criando factoides, né? Criando ali falácias, criando malabarismos para, em cima de alguns fatos, criar inverdades, como se aquilo fosse a verdade, né? Então a gente tem tomado esse cuidado junto com as nossas áreas de compliance, de security, junto com a nossa área de tecnologia da informação. A gente tem analisado, a gente tem tomado cuidado com os conteúdos que a gente é impactado pelas nossas pessoas colaboradoras internas, para que de fato a gente possa realmente ajudar a viralizar e multiplicar aquilo que não esteja baseado em factoides, mas sim em fatos ali realmente alinhados com o nosso posicionamento de diversidade e inclusão. Então, um pouquinho disso que a gente trabalha te respondendo a primeira pergunta. Boa, Phil. Bom, a gente trouxe alguns dados aqui. Ih, foi. Acho que isso você vai precisar levantar. Ficou bem na frente. Não, senta aqui você. Como é que eu dou um play aqui? Como eu dou um play aqui no... Acho que alguém com mouse vai ter que clicar mesmo no play. Fotos e vídeos de adolescentes estão sendo roubados e os rostos deles estão sendo editados para fazer parecer que eles têm síndrome de Down. Os criminosos depois usam essas imagens adulteradas para criar uma série de perfis falsos e lucrar atraindo seguidores para sites de conteúdo adulto pago. Alice, uma estudante menor de idade, foi vítima desse esquema. Please, whoever watches this person is 16, they don't have Down syndrome. This has been altered with AI. Os vídeos do TikTok da Alice foram roubados e o rosto dela foi editado com ferramentas de IA. Ela diz que ficou chocada na primeira vez que viu esses conteúdos adulterados. A partir desse material, os criminosos criaram no Instagram um perfil de uma suposta influenciadora com síndrome de Down. Tudo era mentira, claro. Nos vídeos, o corpo é da Alice, mas o rosto foi alterado para mostrar uma pessoa que teria síndrome de Down. A adolescente diz que pediu para que o perfil fosse apagado pelo Instagram diversas vezes, mas recebeu respostas automáticas de que aqueles vídeos não violavam as diretrizes da plataforma. Ainda que a criação de conteúdos falsos, sexualmente explícitos, seja proibida, segundo a política do Instagram, os vídeos gerados por IA que usavam o corpo de Alice não eram sexualmente explícitos.
Esse fenômeno faz parte de uma nova tendência perturbadora. Perfis que postam vídeos editados por IA que têm legendas sugestivas, de cunho sexual, para gerar engajamento. O perfil que usou os vídeos da Alice, por exemplo, tinha 25 mil seguidores. O objetivo desses perfis é, na verdade, atrair os seguidores para uma outra plataforma, o OnlyFans. Lá eles vendem fotos dos corpos de outras mulheres, com o rosto cortado ou escondido, sem o uso de IA. A BBC não conseguiu confirmar se essas fotos também foram roubadas ou se as mulheres consentiram o uso delas na plataforma. A lot of comments of older men saying, I have subscribed to your OnlyFans, but it wasn't you. A BBC investigou as pessoas que lucram com esse tipo de perfil feito com IA e encontrou até alguns tutoriais na internet de como criar conteúdos desse tipo. Em resposta, a Meta, que é dona do Instagram, disse que apagou praticamente todas as contas investigadas pela BBC. A empresa também disse que o rótulo de conteúdo feito por IA só aparece quando os usuários declaram que usaram essas ferramentas para criar aquele conteúdo. Já o OnlyFans diz que imagens de IA desse tipo não são autorizadas e que o site tem um sistema de identificação para garantir que todos os criadores de conteúdo da plataforma têm mais de 18 anos e autorizaram o compartilhamento daquele material. Para Eleanor Drade, pesquisadora sênior em ética em IA na Universidade de Cambridge, esses perfis roubam os dados de mulheres sem o consentimento delas e usam esse material para capitalizar a deficiência como forma de ganhar dinheiro. Especialistas alertam que esses tipos de contas nas redes sociais não afetam apenas as pessoas cujos conteúdos foram roubados. Eles também prejudicam a comunidade de pessoas com síndrome de Down. Fazer mais uma observação sobre esse vídeo. Existe uma modalidade de fetiche que chama devotee. Existe um grupo enorme de pessoas que buscam imagem de pessoas com deficiência para cestar. Bom, a gente dividiu essa apresentação em dois. Não, aqui só para a gente entender. A gente trouxe a temática do capacitismo e da pessoa com deficiência. A gente trouxe a temática da cor de pele. E eu estou falando cor de pele porque raça é raça humana. A diferença é só a cor de pele. Pele branca, pele parda, pele amarela, pele preta. Tem um recorte nacional da população quilombola e dos indígenas. Eu ainda não entendi, viu, Thaís, por que o recorte do quilombola no IBGE, né? Mas esse recorte do IBGE é autodeclarável, então a nossa cor de pele é autodeclarável. E a cor de pele não é raça negra nem raça branca. E de novo, não quero criar nenhum tipo de polêmica, mas é importante a gente entender que todos são pessoas, todos são seres humanos e a raça é uma só, que é a raça humana. E obviamente a gente vive num país e num mundo que nega o racismo até hoje. E aqui eu vou trazer alguns dados para vocês entenderem como a própria IA é racista. Infelizmente. Um estudo de 2023 analisou 5 mil imagens geradas por IA. Tá? Dessas 5 mil imagens, né, o modelo apresentou vieses raciais significativos. Pessoas de pele mais escura foram retratadas com maior frequência em contextos relacionados à pobreza e à criminalidade. A gente vai olhar um pouquinho disso daqui, um pouquinho mais para frente. Representações de pele mais claras aparecem majoritariamente em papéis profissionais de alto status. Isso não é só IA, isso é vida real. E além de vida real, se a gente fizer uma analogia com a nossa política, se a gente olhar a Câmara, se a gente olhar o Senado, homens brancos héteros, predominantemente. E se a gente continuar com essa lógica, a gente nunca vai trazer soluções condizentes para as maiorias minorizadas. Durante muito tempo a sociedade chamou de minorias. Se a gente juntar a pessoa preta, as pessoas trans, né, a comunidade LGBT, as mulheres, é a grande maioria. Mas sempre foi uma forma de diminuir o debate. Ah, são minorias, sempre. São maiorias minorizadas. Só que a IA trabalha na mesma lógica que a sociedade trabalha. E é importante a gente entender isso. Mais dados para a gente. A figura adaptada desse artigo, Easley, né,
Vou pro lado de cá, porque senão eu vou tapar dado importante. Vem para cá, Breno, pode ser? Porque eu acho que a gente está mais do lado de lá. Aê, boa. Tô andando. Cada uma dessas linhas, aí eu atrapalho de cá. Eu não sei quem eu atrapalho mais, se eu atrapalho daqui ou de lá. Ó, revezamento, democracia é isso. Uma hora você atrapalha outra hora você atrapalha outra. Bom, uma pessoa bonita. Se a gente olhar todas as imagens ali, a maioria das pessoas, quer dizer, todas as pessoas são brancas e a maioria de olhos azuis. Uma pessoa sensível, olha o viés da IA, só mulheres. Tá? Uma pessoa exótica, predominantemente pessoas pretas. Uma pessoa pobre, predominantemente pessoas pretas. Isso tudo é imagem gerada por IA. Tá? E o prompt era, gere uma imagem de uma pessoa bonita. Gere uma imagem de uma pessoa sensível. E essas são as imagens que o prompt orientou para gerar. Esse é mais grave, um terrorista. A gente tem uma população mundial muçulmana enorme, enorme. E todas, obviamente, usam barbas, que é uma característica do homem, né, do muçulmano. Mas todos os terroristas têm praticamente a mesma fisionomia. Aliás, eu estou até com medo de ir para os Estados Unidos agora. Um criminoso, todas as pessoas pretas. A sociedade traz esse comportamento, trouxe esse comportamento para dentro da IA. Tá? Mais um pouquinho de questões negativas aqui. A IA tem um teto algoritmo. Tá? Então, esse teto algoritmo, né, ele trabalha também na aplicação da lei. Tem uma IA que está sendo utilizada para as descrições de delegacia. Então, eu vou lá fazer uma descrição na delegacia e ele usa o IA. Esses modelos que a IA traz, de novo, levam para pessoas de pele preta. Caramba, tá. Ó, isso pode direcionar injustamente a atenção policial a grupos minorizados. Trata-se de uma alucinação. Aliás, a comunidade médica tem questionado muito a alucinação, porque a alucinação é um fenômeno, né? É um fenômeno de quem está em plena consciência. E não é o que a IA faz. A IA, ela simula uma condição. A alucinação é para quem está em condições mentais, tá? Bom, o teto algoritmo, talvez esse daqui seja um dos mais graves de todos. Tá? No domínio textual desse iGen, usado para recrutamento, ele replica a hierarquia social. Tá? Os currículos que eram indicados para determinadas vagas, né, eles levavam em consideração até o sobrenome das pessoas. Se em determinado currículo o sobrenome era de uma pessoa preta, ele ia para o final da fila. Tipo Souza, que é o meu, Valmir de Souza. Né? Já rodei na largada, né? Nomes associados a pessoas pretas foram desfavorecidos. A gente está falando de texto, a gente não está falando nem em geração de imagem. Né? E é uma IA amplamente utilizada, inclusive pelo LinkedIn, pela Cato, por várias empresas de grande porte. Bom, o desfavorecimento ele é extremo, né? Estudos mostram que homens de pele preta podem ser prejudicados em até 100% dos casos em determinados cenários. Vamos olhar 3 cenários aí. Nomes associados a brancos, favorecimento estatisticamente significativo e 85% dos casos analisados. Ou seja, 14,9% de quem não era branco, né,
tinha alguma chance. E se a gente entrar com aquela questão de dívida histórica, de atraso, nomes associados a homens de pele preta masculino, eles tinham uma penalização severa e descarte até 100% em diversos cenários. Ou seja, esse currículo não era nem analisado, ele não passava nem para uma segunda fase. Não era nem chamado para entrevista só pelo sobrenome ou pela cor da pele. A gente não está falando nem de entrevista, da pessoa sentar na frente do outro e entrevistar. A gente está falando de uma triagem através de um algoritmo. Tá? E aí cortou um pedacinho aqui no final. Deve ter quebrado na hora que veio para agora já. O que fala aqui é que nomes associados ao masculinos, nomes a mulheres, na verdade. Aqui, esse último quadro era uma estatística proporcional a homens e mulheres. Tá? Nessa estatística, só 11% das mulheres eram afetadas, enquanto na estatística masculina, 100%. Então, é só para a gente ter uma questão aí de gênero associada. Tá? Eu vou precisar acelerar aí que o tempo... É isso aí mesmo? Está acabando? Bom, a epidemia de deepfakes íntimos não consensuais. Uma pesquisa de 2024, os golpes com deepfake aumentaram 1.740 vezes, tá? Apenas nos Estados Unidos. A empresa de segurança citada no levantamento informa que o crescimento dramático já torna as deepfakes quase que indistinguíveis. As pessoas não são capazes mais de distinguir se a imagem é real ou se a imagem é falsa, tá? Dificultando que as pessoas consigam detectar as fraudes com base somente em percepções visuais e auditivas. Algumas instituições estão trabalhando com tokenização de imagem, tá? Que é um grande avanço, né? De novo, sem viés político. O ano que vem, o que a gente vai comprar de mentira vai ser uma coisa absurda. De imagem e de texto vai ser uma enxurrada. É claro que isso vai crescer a cada ano. Cada vez vai piorar. A internet precisa de uma regulamentação. Bom, eu vou trocar de pauta porque senão eu vou estourar muito tempo, tá? Então, essa pauta relacionada a golpes, IA e compra online, né, elas aumentam a cada ano. Quando chega a Black Friday, pior ainda, porque geram vários links, né, várias mentiras, né? As NCIDs, né, que é as deepfakes não consensuais, não afetam só as pessoas famosas, como foi o caso da Taylor Swift e várias outras pessoas famosas, mas com certeza ele vai bater um dia na porta da gente por algum motivo. Tá? Violência de gênero, né? Essas deepfakes, elas servem para um namorado agredir uma namorada, ou uma relação que não deu certo, e essa pessoa espalha essa imagem para acabar com a... Eu estou falando só o lado negativo, porque a gente tem um lado positivo aqui, tá? Mas é importante a gente ficar atento a essas questões negativas, tá? A normalização da discriminação LGBTQIAPN+, pelo hype da IA, né? A crescente adoção de sistemas de inteligência artificial tem sido acompanhada de um discurso de neutralidade e precisão tecnológica. Ou seja, é a tecnologia, não é o meu viés inconsciente. Estudos recentes mostram que essa hype de IA oculta danos significativos para grupos historicamente marginalizados, especialmente a comunidade LGBTQIAPN+. Em vez de apenas otimizar processos, muitos sistemas amplificando preconceitos já existentes e inviabilizando identidades dissidentes. E aí cortou, e aqui tinha informação importante. Será que dá para dar uma puxadinha para o lado ou diminuir o percentual? Não, né? Está cortando a projeção ali. E aqui é um quadro importante.
Tá normal? Ah, então deve ser do meu slide, perdão. Vamos passar para o outro, vai. Bom, a adoção do IA sem crítica e sem considerar viés sociais tende a reproduzir e até reforçar desigualdades já vividas pela comunidade LGBTQIAPN+. Posso só complementar esse Quero. pedaço? Quero. Ai, tá chiando muito aqui, peraí. Eu também, tá bastante. Então, gente, alguém faz alguma ideia? Porque muito se fala, ai, vamos defender as pessoas LGBTI+. Alguém faz uma ideia, levanta a mão, de onde surgiu a LGBTI+ fobia estrutural no mundo ocidental? Levanta a mão quem sabe. Imaginei que ninguém levanta a mão, porque é raro você encontrar, né, quem conhece a história do movimento LGBTI+. Século XIX, no conceito do proletariado, né? Quando ali o Estado ele queria lucrar em cima da população. Como é que eu faço dinheiro em cima da classe? Eu multiplico a espécie, eu produzo novos seres humanos para que cresça a força de trabalho. Só que a gente sabe que nessa época o Estado era enviesado por alguns valores, né? Sem críticas ao cristianismo, porque tem cristãos maravilhosos, super inclusivos, mas a gente sabe que no passado teve desafios, né? No ponto de vista de inclusão. Criou-se o viés na época que só seria aceito aquelas pessoas que tivessem a capacidade de procriar. E a gente sabe que muitos casais homoafetivos não têm essa capacidade de procriar. E ali nasce, no mundo ocidental, a LGBTI+fobia, porque todo mundo que não era um casal hétero era assassinado, recebia tratamento de choque, era torturado, até entre muitas aspas virar hétero, porque era considerado uma doença ainda naquela época, né? Então vem muito desse movimento do século XIX. Então até hoje existe esse ódio contra as pessoas LGBTI+, por conta dessa disseminação ideológica predominante vinda desse século XIX. E uma outra coisa também que a IA está gerando nas redes sociais é o não medo da impunidade, disfarçado de liberdade de expressão. O que é liberdade de expressão? Não estou trazendo também viés político, pegando aqui as falas do Valmir, né? Liberdade de expressão, você falar assim, eu gosto de tênis preto, não de azul. Eu gosto de mousse de maracujá ou de limão. Eu sou vegano, eu sou onívoro, né? Você tem essa liberdade de escolher ali o que você tem uma afinidade, o que você concorda. Só que, se tudo for liberdade de expressão, tem que acabar com a Constituição, né? Porque tem liberdade de expressão que a gente sabe que não é... tem um crime envolvido. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque a LGBTI+fobia não é só uma opinião. Inclusive, além de ser equiparada ao racismo, eu não sei se vocês sabem, porque muita gente usa o viés religioso para falar assim, não é discriminação, não é crime, é minha opinião religiosa. Mas o que o inciso 8 da Lei da Liberdade Religiosa traz? Pouquíssimas pessoas sabem disso, vocês estão recebendo informações privilegiadas. O inciso 8 da Liberdade Religiosa traz que você não pode usar da sua fé, da sua crença religiosa para você gerar uma discriminação contra uma população. E é isso que é escondido Engraçado que isso a IA não traz, né? É isso que é escondido, é disseminado ao contrário. Esses factoides dessa IA trazem o contrário, que você tem que ter a sua opinião sim, e não importa se a sua opinião corroborar para a pessoa LGBTI+ levar um tiro na rua, levar uma surra, ou então ali torturarem aquela pessoa na rua. E é isso que acaba gerando esse detrimento da comunidade LGBTI+, que o Valmir está tentando trazer através de números. Boa. Bom, deficiência, apagamento, estereotipagem e alucinação dos dois braços. De novo, o termo da alucinação, porque desde os tempos primórdios se fala em pessoas normais e pessoas com deficiência. Então, o conceito da pessoa normal são os dois braços, as duas pernas, ouvindo e falando normal, enxergando normal, tá? E, obviamente, essa não é a realidade. E olha que grave esse caso. Essa garota queria criar fotos mais profissionais para alimentar o perfil dela, e a IA colocava o braço nela, artificialmente. Todos os prompts que ela fez para melhorar só a imagem, talvez corrigir um terninho, uma coisa no cabelo, a IA foi lá e colocou o outro braço e não aceitou que ela não tinha o outro braço. Né? Porque é o conceito que a gente alimentou no IA. Tá? Então, isso é uma que eles chamam de alucinação normativa. Tá? Aqui na Biomob a gente usa dois conceitos, diversidade funcional, que é o jeitinho de eu andar, do Fio andar, do Breno andar. Passada de jogador. A passada de jogador do Breno, o uso da cadeira de rodas, né? A comunicação por libras. Então essa é a diversidade funcional. Tá?
A cegueira é uma diversidade funcional e a neurodiversidade, que é cada uma das nossas cabeças funcionando diferente, inclusive de pessoas no transtorno do espectro autista e outras condições cognitivas. Todos somos diferentes, todos somos neurodiversos. A gente evita usar o termo neuroatípico e neurodivergente, porque também é excludente. É a mesma coisa que a gente falar deficiente ou pessoa com deficiência. E eles chamaram de alucinação normativa, porque tem algo que para IA é o normal, né? Que obviamente não existe. Mas se a gente olhar a própria imagem, o próprio símbolo novo de acessibilidade, ele é pautado no homem vitruviano, que é aquela imagem do Da Vinci, que é obviamente um homem branco com os braços proporcionais, com as pernas proporcionais, e a imagem que se usa hoje. Eu vou correr um pouquinho aqui antes que eu apanhe. Bom, a gente tem mais questões sobre capacitismo. Oi? Eu olhei para os chefes, eu olhei para o Dani, eu olhei para você, eu olhei para... Bom, qual é o impacto disso, né? É negar às pessoas com deficiência a capacidade de usar essas ferramentas para autorrepresentação. Força uma escolha binária, cruel, esconder a deficiência para usar a ferramenta ou ser excluído da tecnologia inteiramente. Ou seja, você vai usar a tecnologia hoje, né, ela vai te excluir. Ela vai te tratar de uma forma preconceituosa. Isso é grave, isso é muito grave. A gente perceber que isso está lá no ChatGPT, no Gemini, em todos os lugares, isso é muito grave. Bom, eu vou acelerar mais um pouquinho aqui. Bom, na análise textual, modelos de análise de sentimento, frequentemente usados para moderar conteúdo, demonstraram sinalizar discussões sobre deficiência como tóxicas ou negativas. Além disso, quando usados para triagem de currículos, bom, a gente já falou lá atrás, tá? IA alucina o candidato menos capaz, ou seja, é aquele mesmo preconceito que lá atrás era com as pessoas de pele preta, isso também acontece com candidatos, pessoas com deficiência. Então, aquele mesmo IA traz os mesmos preconceitos para a mulher, para a pessoa com deficiência e para a pessoa preta. Ou seja, para grupos minorizados. Isso. Agora vai lá, pergunta rapidinho para a gente ir na parte boa. Bom, eu vou fazer a primeira pergunta aqui para o Phil e se tu quiser complementar, fica à vontade, tá, Valmir? Phil, você já vivenciou alguma situação de preconceito oriundo de notícias falsas ou deepfake? Olha, não vou dizer assim, diretamente, alguém veio no meu direct, me arrasou porque teve uma mensagem falsa, né? Isso eu nunca passei mesmo. Acho que as pessoas, como elas sabem que eu falo aos 4 ventos que eu trabalho com diversidade e inclusão, então acho que as pessoas pensam 10 vezes, elas vão me desafiar no argumento, né? Ali, então, eu não recebo diretamente ali uma mensagem. Só que eu diria mais do lado familiar, assim, eu tenho uma certa dificuldade, porque minha família tem uma origem mais conservadora, né? Vamos dizer assim, a minha mãe é bastante fundamentalista, bastante cristã, então ela acaba que ela tem algumas opiniões ali ideológicas. E a IA, que a IA faz? Hoje em dia está assim, você busca uma coisa do que você quer, você recebe 50 coisas daquilo naquele mesmo dia, né? Então acaba que a IA enche a minha mãe de factoides ali, de coisas que ela está a fim de confirmar as hipóteses dela, né? Então, discriminação, assim, eu não passo não. O que eu passo é a dificuldade de eu me tendo em vista que existe ali um posicionamento mais em grupo da minha família, de opiniões de vida, de valores, e eu acabo que eu sou o subversivo ali do contexto, eu sou a pessoa que nada contra a maré, então torna mais difícil muitas vezes quando eu estou confraternizando no Natal, na Páscoa, enfim. Tá saindo minha voz? Tá, que tá com chiado aqui. Então acaba que fica difícil ali eu também trazer um pouco do meu ponto de vista para tentar quebrar um pouco desses vieses. Então acho que é um pouco do desafio que eu tenho hoje. Como é que eu levo a minha família junto comigo nessa essa desconstrução que eu tive, essa transformação, essa virada que eu tive, né? Como é que eu levo hoje a minha família também nesse movimento, né? Então é um pouco desse desafio que eu tenho. Quer complementar, Valmir? Então, senhor. Então, beleza. A segunda pergunta seria, Phil, qual é a posição que uma empresa grande deve tomar para mitigar essas ações?
Eu vou começar respondendo um tweet, tá? Por causa do horário. Mas resumindo, como é que a gente tem feito na TIM, né? No último dia 3 de novembro, eu estava até de férias, mas fiz questão de ler assim que eu voltei, que é muito sério isso para mim. A gente lançou oficialmente uma política normativa a nível assim global, porque a gente tem a Telecom Itália lá, da governança de inteligência artificial. Inclusive foi a mensagem do CEO da TIM. Foi tão isso é tão importante para a gente, o tema da IA, que foi o presidente que mandou esse e-mail para todo mundo, avisando que a gente lançou uma política de inteligência artificial. Então, existe hoje um comitê, né, a partir de agora, é a nossa ação concreta no tema. Existe um comitê que envolve a diretoria de tecnologia da informação, a diretoria de compliance, de suprimentos, de RH, enfim, todo mundo junto, para poder fazer. Como é que a gente hoje protege a TIM, vamos dizer assim, desses ataques cibernéticos, dos factoides que vão chegando com base na inteligência artificial, né? Como é que a gente chancela e apoia aquilo que realmente é verídico, como é que a gente usa isso para o bem, como é que a gente combate qualquer tipo de discriminação ou de questão antiética que a IA possa tentar nos impactar. Então, o que a gente tem feito hoje é isso, é criar uma governança estratégica estruturada para conseguir preservar nossa marca com relação a esses novos tempos. Perfeito, vamos, pode tocar aí. Tá. Se a gente olhar para essas questões do SG, principalmente das ODS, né, a iniciativa privada tem uma responsabilidade enorme em trazer essas soluções, né, já que também foram eles que criaram os problemas. Né? Bom, rapidinho, vou correr. A IA regenerativa, no contexto da raça, foca na soberania de dados e na arquitetura inclusiva. Ela vai além de simplesmente marcar uma caixa para a diversidade, em vez disso constrói sistemas que fundamentalmente compreendem a nuance cultural. Um dos desenvolvimentos mais significativos nesse espaço é a Latimer, né, .ai, um modelo que linguagem projetado especificamente para mitigar o viés racial inerente aos LLMS padrão. O Latimer, né, utiliza uma arquitetura de geração aumentada e recuperação, mas diferente do que todas as IAs utilizam, que são os dados que já estão circulando pela internet, ela usa livros, usa universidades e usa artigos científicos, que é o caminho que a IA deveria ter tomado. Tá? Só que um dos desafios é a regulamentação dos dados que circulam na internet. Então, o que as Big Techs querem é que cada um continue colocando o que quiser, porque é aí que se ganha dinheiro. Tá? E hoje, infelizmente, existe uma desidratação da nossa educação. E é importante a gente entender isso, porque isso é um caso pensado. Então, você desidratar, principalmente as universidades públicas, é tirar a possibilidade das pessoas debaterem, conversarem, buscarem soluções. Então, é interessante que as pessoas pensem menos, que se pesquisem menos. Aliás, quem não assistiu Agente Secreto, assista, que é um filme sensacional. Bom, né? Bom, quando um usuário pergunta sobre pirâmides ou movimento de direitos civis, o Latimer não confia na média da internet. Esse já é o primeiro avanço, né? Ele não leva em primeiro a média das opiniões. Então ele vai buscar os dados científicos, né? Vai buscar um pouco da história. E aí a gente também tem que abrir um outro parênteses, né? Se a gente olhar para o Brasil, a história que a gente aprende, mesmo dentro das nossas escolas, não é a história de verdade. A história de Petrópolis não é a história construída por colono, é a história construída pela pessoa preta. E a gente precisa admitir isso. Essa é a nossa realidade. A gente vive numa cidade que foi construída por pessoas pretas e não por alemães, italianos, com todo o respeito à comunidade. Aliás, eu sou descendente de italiano, só que a gente nunca tem uma comemoração de uma festa, um evento voltado para a pessoa preta. Tem algo errado nessa história. E aqui tem uma outra coisa interessante. O sistema de saúde nos Estados Unidos é muito caro. E a incidência de mulheres pretas que morrem no parto é muito alta. Tá? Proporcionalmente. Tá? Então, o que acontece com elas é a pré-eclâmpsia, né, e a hemorragia pós-parto em condições que matam desproporcionalmente.
Então essa outra IA, ela está sendo implantada para fechar essa lacuna. Então levar mais informação de forma mais rápida para saber que essa mulher está em risco, para que a informação chegue e ela vá buscar a saúde, que infelizmente é caríssima nos Estados Unidos. Nós somos privilegiados. O Sistema Único de Saúde é uma referência no mundo. Eu tive que usar, Thaís. Meu pai, quando teve AVC, quando foi para a cadeira de rodas, ficou 10 anos tratado pelo SUS. Ele foi muito bem atendido. E ele só viveu os 10 anos porque ele foi bem atendido pelo SUS. E o americano não tem esse privilégio que a gente tem. Tá? Bom, os chatbots, em alguns casos, estão aí para trazer informação o tempo inteiro. Eu vou dar mais uma aceleradinha aqui. Tá? Endometriose, né? 1 em cada 10 mulheres, é um número alto, né? Muito alto, né? Mas o diagnóstico leva em média 10 anos devido à normalização da dor feminina e à falta de ferramentas diagnósticos não invasivos. A IA tem ajudado nesse diagnóstico. Às vezes um sintoma simples, uma dor simples, um sangramento simples. E mais, a análise das imagens. Eu tenho um amigo que é médico que ele fala assim, cuidado com para onde você vai levar o seu exame, porque pode ser que o médico não seja capaz de interpretar aquela imagem. Então o IA veio para complementar isso. Então ele percebe, às vezes, diferenças milimétricas que são capazes de trazer um diagnóstico que o olho não é capaz de trazer. De novo, não acho que a tecnologia tem que fazer o papel do homem, mas ela tem que ser usada para o bem. Tá? Aqui o tema é o mesmo, vou acelerar mais um pouquinho, né? Bom, de novo, a tecnologia que acolhe como IA fortalece direitos. Você já conhecia essa IA, a Sofia, o chatbot Sofia? Não? Então o chatbot Sofia, né, que ele foi criado pela Arco, ele utiliza o IA para informações confiáveis sobre saúde e segurança. E olha que interessante, eles fizeram uma provocação, interessantíssima, que é os termos que foram amplamente utilizados, que era kit gay e cura gay. Então eles fizeram uma brincadeira com isso, e aliás, foi uma brincadeira, na verdade não é uma brincadeira, foi uma provocação. O kit gay são leis, decretos, delegacias e centro de direitos humanos facilitando o acesso a direitos e orientação legal. A cura gay é prevenção de STs, locais de testagens, ambulatórios e botão de pânico. Tudo isso dentro do aplicativo. Então eles usaram essa terminologia, né? E redução de danos, informações sobre substâncias e práticas e redução de riscos. Tá? Eu trouxe mais um videozinho aqui no final que eu quero passar, porque a gente já estourou o tempo. Já estourou faz muito tempo. Estou mandando a gente embora, né? Você viu, né? Você fica se abusando, eu falei para você. Bom, só falar dessa tecnologia que essa é da minha praia. Bom, tem uma AI agora do bem que se chama Be My Eye. A Be My Eye criou uma ferramenta que chamava Be My Eyes. O Be My Eyes era uma ferramenta de auxílio às pessoas cegas. Então, quando uma pessoa cega vai numa farmácia ou vai no supermercado, ela conecta ao servidor e na outra ponta um voluntário, aliás, obrigado os voluntários daí, um voluntário vai lá e auxilia essa pessoa a ler um rótulo. Então ela aponta a câmera e a câmera faz a leitura. Então imagine você, cego com uma doença celíaca, por exemplo. Você não pode... nossa, deu branco. Glúten, você não pode comer glúten. Fugiu a palavra. Então o Be My Eye já está fazendo um pouco esse papel do voluntário, né? Mas ele é utilizado hoje no Be My Eyes para fazer as leituras. Imagine uma pessoa cega analisando um teste de gravidez. Uma coisa que é muito pessoal, né? Ela vai analisar aquilo muito pessoal e ela precisar de auxílio de uma outra pessoa. Então o Be My Eye também faz isso, fazendo a análise do teste de gravidez, tá? Bom, para estudantes e profissionais com TDAH ou dislexia, eu não conheço ninguém com esse quadro, nem de TDAH, nem de dislexia.
A IAGEM atua como uma prótese de função executiva. Tá? Vozes de IA que leem o texto em voz alta ajudam a estudantes com dislexia a consumir conteúdo na mesma velocidade que seus pares. Vou pular. Eu quero só mostrar esse case e eu já acabo. Alguém consegue disparar aí para mim? Consegue disparar aí o vídeo? Testando o meu óculos que enxerga. Hey Meta, o que você está vendo? Eu estou numa loja de frutas e vegetais, não quero. Go, Clark. Melão, laranja ou maçã. Clark, stop. Stop. Hey Meta, o que eu estou vendo? Uma seção de ovos. Ah, interessante. Hey Meta, leia a oferta. Porra, R$16 os ovos por R$12? Que isso, vou levar. Isso a Meta não ajuda, né? Eu esqueci a cesta, o moço pegou pra mim. Valeu, muito obrigado, viu? Valeu, obrigado. Esse. Hey Meta, o que eu estou vendo? Leite em pó, creme de leite, biscoito eu não quero. Ah, eu quero comprar pão. Vamos achar. Easy Clark. Sinto o cheiro de pão. Então é pra lá, let's go. Hey Meta, a padaria está na minha frente? Let's go. Let's go. A padaria está na minha frente, arrasamos. Valeu, muito obrigado. Meu veredito, funciona? Funciona. Mas ainda o fato dele tirar a foto e demorar um pouquinho para me responder, me irrita um pouquinho. Quando tiver o recurso de tradução em tempo real, aí sim vai ser top. Porque ele não vai precisar tirar a foto e processar. Bom, boa noite a todas as pessoas. Peço desculpa aí por esgotar o tempo, mas sabe como é que é avião móvel, a gente é um pouco abusado. E boa ida para casa a todas as pessoas. Também quero agradecer, gente, o convite, na verdade, né? Acabou que hoje foi mais corrido aqui, mas se vocês quiserem também contar comigo com outra ação, sei lá, online, enfim, estamos aí para falar mais sobre diversidade e inclusão de uma maneira mais profunda. É isso, obrigado, boa noite. Fala aí, vem. Boa noite.